seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora é 1h35 e eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa madrugada. Foi publicada no Diário Oficial da União a lei que estabelece que o poder público terá de proporcionar assistência integral e multiprofissional à criança e ao adolescente, dependentes químicos ou com problemas decorrentes do uso de drogas. Mais de 11 milhões de brasileiros, considerando maiores de 14 anos, já usaram cocaína ou crack alguma vez na vida, o que representa 6,6% da população. O índice apresenta um aumento estatisticamente significativo, segundo os pesquisadores, já que em 2012 a taxa era de 4,43%. O atendimento deve promover a proteção da saúde física e mental e o bem-estar social das crianças e adolescentes. O poder público também terá de promover campanhas de prevenção do uso de drogas lícitas e ilícitas. A nova lei, que altera o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, que deve entrar em vigor 120 dias após a publicação. A dependência de drogas lícitas ou ilícitas é considerada doença pela Organização Mundial da Saúde e tem tratamento. Na rede pública, o atendimento é oferecido nos Centros de Atenção Psicossocial, o CAPS, e unidades básicas de saúde em hospitais públicos, como os hospitais universitários e unidades especializadas. A norma é resultado de um projeto de lei do Senado, apresentado em 2011 pelo ex-senador Eduardo Amorim e foi aprovado em decisão final na Comissão de Assuntos Sociais em 2012. Enviado à Câmara, permaneceu em tramitação por quase 13 anos. Em julho deste ano, foi aprovado pelos deputados e enviado à sanção. E a Justiça do Trabalho está sofrendo com a sobrecarga de processos no Brasil. E um dos problemas é que muitos casos são de ações sem importância, como licença maternidade para a mãe de bebê reborn ou a falta de um parabéns no aniversário. São pilhas de processos, montanha que não para de crescer nos tribunais de todo o Brasil. Mas entre casos muito importantes, também encontramos alguns curiosos, como um pedido de licença maternidade para uma mãe de um bebê reborn, uma rescisão de contrato por falta de parabéns no aniversário ou até um processo à empresa por solidão, por trabalhar sozinho em home office. A Justiça Trabalhista brasileira tem sofrido uma sobrecarga de ações trabalhistas inusitadas. Basta um conflito ou uma desavença para alguém dizer a frase "vou te processar". E os números confirmam esse comportamento do brasileiro. Entre 2020 e 2024, o volume de processos cresceu 70%. Para o advogado e professor de direito Gleibe Prati, existe uma falta de um diálogo aberto entre as partes. O grande problema aqui que nós temos que relatar é que nós temos uma judicialização, uma cultura da judicialização. Ou seja, qualquer problemática, as pessoas procuram diretamente o fórum, ao invés de conversarem por si só. Com o aumento da demanda e recursos limitados, processos simples acabam travando o sistema, aumentando custos processuais e atrasando nas decisões. Gleibe apresenta algumas alternativas para evitar essa sobrecarga no sistema. Então, o que nós temos hoje? Uma cultura judicial em que as pessoas querem ter vantagens alheias. Como lutar contra isso? Primeiro, você tem que ter uma educação social para que as pessoas realmente saibam resolver os seus próprios problemas. Segundo, que sejam feitos contratos orientados por advogados. Terceiro, que o governo ele crie métodos extrajudiciais de solução de conflito, como arbitragem, mediação e conciliação. Aplique-se multas abusivas ou multas em situações abusivas. Tem um órgão dentro da empresa, problema com o superior e com você, que tem um canal para que você possa conversar diretamente com a diretoria, expondo as problemáticas do seu setor. Então isso evitaria muitos problemas, com certeza. É importante lembrar que todo mundo tem direito de processar quando se sentir prejudicado, mas se perder o caso na justiça, vai ter que pagar os custos do advogado da outra parte. Por isso, é importante pensar bem.
E mudando de assunto, o plantio da safra de arroz 2025-2026 já começou em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, os dois principais estados produtores de grão no Brasil. Os produtores enfrentam um cenário de estoque cheio, preços baixos e riscos de prejuízos generalizados. Com estoques elevados, retração na exportação e mudança nos hábitos alimentares da população e preço abaixo do custo de produção, a previsão é de que mais um ano tenham dificuldades tanto para os produtores quanto para as indústrias do setor de arroz. Segundo os dados da Epagri-Cepa, Santa Catarina terá uma área plantada de 143.040 hectares, o que representa uma redução de 1,30% em relação à safra anterior. A produção projetada também deve cair, chegando a 1.200.000 toneladas, uma queda de 6,14%. A saca do arroz de 50 quilos, que chegou a ser vendida R$ 92,00 em fevereiro deste ano, hoje é comercializada a R$ 51,00. O preço ideal seria de R$ 75,00, no mínimo para cobrir os custos da produção. Então nós estamos passando por momentos difíceis, o agricultor, a indústria também passa por momentos difíceis. Não estamos nos entregando, muito pelo contrário, estamos buscando alternativas. O governo agora sinalizou com uma aquisição de produto, também com um apoio à exportação. Pode representar pelo menos uma estabilização do preço, que não vai cair mais, talvez, né? É o que a gente espera. Além dos impactos sobre os agricultores, as indústrias orizícolas também estão enfrentando um dos momentos mais delicados dos últimos anos. Com estruturas complexas, alto número de empregados e custos operacionais elevados, o setor industrial está sendo diretamente afetado pela baixa valorização do grão. O cenário atual no mercado tem gerado preocupação e desânimo no setor, que segue sem perspectiva de melhora nos preços até o próximo ano. O cenário também se repete no Rio Grande do Sul, que responde por cerca de 70% da produção nacional. O estado ainda lida com efeitos das enchentes de 2024, que causaram danos estruturais, perdas de maquinários, erosão do solo agrícola, enquanto mantém a expectativa do plantio de 920.000 hectares para a safra atual. Uma cobrança constante nesse meio também está sendo diretamente ligada aos governos estaduais do Rio Grande do Sul e Santa Catarina para incentivos da safra e ajuda aos produtores. Essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Acompanhe nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Nos veremos novamente às 2h50 com mais notícias. Até logo!